Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do EAD para você. Eu sou o Luiz Felipe, estou de volta com mais uma sessão de consultoria e hoje a gente retorna com o Nicolas. É o terceiro episódio já com ele. Ele já está numa fase bem legal de pesquisa. Ele colocou uma pesquisa já para o público dele responder e ele me contou que tem resultados muito legais. Eu já dei uma olhadinha, mas não quis ver com detalhes para não ter spoiler para mim mesmo. Então vamos ver como que vai ser a nossa terceira sessão e vamos ver quais informações que ele vai trazer para a gente. A minha ideia é que com o conhecimento do público que ele está adquirindo, a gente já consiga na próxima ir definindo melhor o produto que ele vai oferecer, formatar melhor as ideias e já ter e colocar a mão na massa na produção efetivamente. Vamos ver como é que vai ser e se deu tudo certo. Vamos conversar com ele. E aí, conte-me, como foi a sua semana, os seus 15 dias, né, de trabalho? Foi bem legal, foi bem interessante. Eu tive bastante respostas ali, 79, bem mais do que anterior, isso já animou bastante, Sim, e né? aí eu queria só aproveitar esse, porque quando veio esse resultado, eu acho que você deve ter sentido isso também, mas eu queria aproveitar para quem está assistindo esse vídeo, Uhum. o quanto a gente acha que conversar com poucas pessoas nos dão as informações que a gente precisa. E eu aposto que você deve ter tomado um choque quando você viu, nossa, 80 pessoas responderam. Né? Então, Sim, assim, é bastante gente, é muito mais informação do que a gente estava pretendendo encontrar, né? Então, eu não, pensei, não se é tão chegar atrás, eu difícil tô de... feliz. Exato, exatamente, né? Então, assim, é muito legal a gente ter essa consciência de que fazer uma pesquisa ajuda a gente a ter informação e normalmente a gente tem mais respostas do que a gente estava esperando, né? Sim. Mas vamos lá, Uhum. eu continuo. Então, quando você mandou o questionário, teve as perguntas, o que que você sentiu com as respostas? Olha, eu tive já uma ideia do que é o meu público, né? E isso já facilita bastante você saber há quanto tempo ele pratica, porque assim você consegue ter uma noção do conhecimento dele e o que eu posso oferecer a mais, entende? Uhum. É isso que eu senti. E mudou alguma coisa da sua percepção que você tinha do seu público antes dessa pesquisa e depois da pesquisa? Olha, eu esperava a quantidade do público praticante ser masculino bem alto mesmo, né? Uhum. Quase 87, 86% aqui. E isso aí já era dentro do esperado, né? Mas Sim, eu fiquei surpreso também com a quantidade do público feminino que joga, que sim. pratica futebol americano. E a gente vendo o gráfico, né, é interessante e é curioso, porque quando a gente fala em maioria ou minoria, cada um pode pensar de uma forma, né? Uhum, Quando você fala maioria masculina, eu posso imaginar 51% ou 99%, né? E uhum, isso, cada um tem uma visão, né? sim, Então, e aí qual que é o nosso erro? Cair no nosso círculo próximo, né? uhum, Então, não, ó, entre as pessoas, entre os meus amigos, 6 são mulheres, né? Ou 4 são mulheres. Então você já fala, bom, então olha, quase metade. Mas será que do público maior é assim também, ou é só do seu público mais restrito, né, das pessoas próximas a você? Então, quando a gente tem sim, dados numéricos, fica muito mais fácil, né? Então, ó, a gente vê aí 86% é masculino e 13,9% é feminino, o que dá uma certa ideia de que, apesar do seu público masculino ser a maioria, existe uma fatia aí do público feminino que você pode ter coisas específicas para eles, inclusive, né? sim, Para sim. essas pessoas. E até mesmo como trabalhar, né, a linguagem que eu estou utilizando no material, para, Uhum. né, porque a gente sabe, eu conheço um caso, não vou me aprofundar muito nisso, mas como tudo vem dos Estados Unidos, o tipo do bloqueio é conhecido, é o bloqueio man, e aqui a gente traduz, a certo seria individual, mas a gente fala homem a homem, mas como que você vai falar um bloqueio homem a homem para um time feminino, entende? Isso Exatamente. também já entra um pouquinho nessa ideia. Muito, muito interessante você colocar isso, porque realmente pode mudar a forma de ser observado alguma coisa, né? Exato. Agora, com relação à faixa etária,
é muito... Eu achei muito... Eu já esperava mais ou menos essa faixa etária, né? Sim. Mas eu confesso que eu pensava numa maioria jovem, né? Uhum. Mas há uma divisão entre os públicos de 25 a 30 anos e de 19 a 24 anos que eu esperava, né, talvez você não, né, porque você trabalha na área, mas eu, como espectador em geral, eu achava que ia ter mais gente de 19 a 24 anos Uhum. né, assim, que Praticando. a fatia de 25 a 39, ela ia ter menos gente e a de 20 e a de 19 a 24 ia ter mais gente. Então eu fiquei surpreso. E aí isso pode nos dar nos dá, né, te dá principalmente, né, uma questão que é qual que é a diferença entre esses dois públicos, né? E Uhum. aí a gente vai precisar fazer um cruzamento de dados depois com a sua planilha de respostas, porque assim, a gente tem lá o tempo de experiência de jogo, né, o quanto que gosta do esporte, o quanto que... Será que esse público que gasta mais tempo com o esporte é o público de 14, de 19 a 24 ou é o público de 25 em diante, né? Então, isso pode trazer alguma informação extra para você nesse cruzamento. A próxima pergunta que você fez foi há quanto tempo você gosta de futebol americano? Isso. E aí, olha só que interessante. A maioria do seu público, quase metade, já joga de 4 a 8 anos, né? Sim. E essa eu considero uma das informações mais importantes que você obteve com o seu questionário, né? Porque são pessoas que já têm um certo conhecimento que elas provavelmente não estão dispostas a ver tudo de novo, né? Uhum. Então, o seu desafio vai ser talvez muito mais em procurar pontos interessantes para que elas se interessem por uma coisa diferente do que elas já estão acostumadas, né? Que está no dia a dia Sim. delas. Então, eu achei essa É um desafio informação, mesmo. eu achei realmente a mais, assim, é a pergunta que mais vai te dar condições de fazer uma coisa legal, diferente, atrativa para esse público especificamente, só que ao mesmo tempo ela te mostra todo o trabalho que você vai ter que ter, né? Uhum. Porque assim, se a gente olha para esse gráfico, a gente tem 45% que já joga de 4 a 8 anos e outros 26 que já jogam há mais de 8 anos, né? Sim, Então, assim, é algo que assim, você está falando com pessoas que, apesar de precisarem desse conhecimento extra, desse seu olhar para a coisa, eles provavelmente já se consideram maduros e prontos e conhecedores de tudo. Então, você vai ter, o seu desafio vai ser pegá-los no Uhum. pulo do gato e mostrar, ó, isso daqui vocês não têm, né? Exato. Bem Eu já estou até interessante. trabalhando nisso. Eu sabia Os que você não bastidores ia estão trabalhando nisso. aguentar ficar parado, mas Não vou. é muito bom você já ter começado a fazer isso, porque é aqui que você vai ter um bom trabalhinho aí pela Eu frente. vou te confessar que foi até um desafio para mim mesmo, porque eu não conhecia tanto daquilo, né? Então eu Uhum, fui atrás de conversar com treinadores lá de fora, né? Para participar de palestras, o que a gente chama de clínica, para ter esse conhecimento mesmo. tá vendo? Há quanto tempo você pratica futebol americano? E aí a gente já tem uma fatia mais Aqui já está dividida, mais né? Mais equilibrado, né? diferenciado. Perdão, eu estava Uhum. falando quanto tempo você joga, mas era quanto tempo você gosta, né, de Você futebol. gosta. E agora, com Isso. relação ao que você joga, é, a maioria continua, né, de 4 a 8 Uhum. anos, mas os mais jovens aí já estão ocupando uma grande parte também Esse é do o gráfico. momento que a gente está vivendo hoje, né? O futebol americano, como eu te Uhum, disse, começou em 2008 aqui no Brasil. sim, Aquela galera que começou em 2008, hoje já parou, ou está parando, né? sim. Já não aguenta mais porque é um esporte que exige bastante do seu corpo. E Uhum. a gente está vivendo um ciclo de renovação, né? Chegando, ficou muito popular, está ficando popular a cada ano, e muita gente tem embarcado nessa onda de praticar o esporte. Uhum. Então, a gente está vivendo esse ciclo de renovação, o E que isso para mim é reflete interessante. muito, muito o que você já tinha percebido, né? Uhum.
Sim. Mas aí a gente tem que pensar um pouco mais, porque se a gente tem pessoas que, ao passo que elas já entendem do assunto, né? Elas Uhum. tem muitas que ainda estão na fase inicial da carreira, né? Exato. Então você vai ter que encontrar um meio termo para isso ou algo específico para cada um deles, né? Que aí você vai ter que Certo. decidir isso depois. Quais meios de comunicação você mais utiliza para entreter e consumir futebol americano? Aqui eu queria fazer uma observação que você me mandou o questionário e eu não me atentei a essa falha de comunicação aqui. Porque ó, quando a gente fala quais meios de comunicação, a gente está falando de televisão, celular, né? É uma forma Uhum. de meio de comunicação, mas não é muito. Está um pouco misturado aqui o que é aparelho do que o Uhum. que é conteúdo, né? Conteúdo. Porque, por exemplo, você pode ler os conteúdos da Globo.com em todos esses, né? Uhum. Que é diferente de quem consome assim. Então, assim, se você se informa pelo Globo Esporte, é diferente de outro site de esporte. Se você assiste a ESPN, é diferente de ouvir. Claro que tem a questão, né, que você já tinha falado que só algumas emissoras têm, mas eu digo, o veículo de comunicação é diferente de meio de comunicação e que é diferente Certo. de aparelho que eu uso para ver, né? Então, Uhum. aqui a gente pela forma como está aqui, é mais fácil a gente entender que eles usam mais o smartphone e o computador e depois a televisão. O que Sim. que isso nos faz entender? Bom, que o seu conteúdo vai ter que ser majoritariamente pelo celular, né? E que a pessoa também usa computador e televisão provavelmente deve ser mais para passar um tempo, etc, né? Mas a Sim. gente não tem como saber isso ainda em detalhes, tá? Mas a gente sabe que então a maioria utiliza o smartphone e muitos desses também utilizam o computador. Sim. Sim. Né? É o que a gente tem aqui dessas informações aqui por enquanto. Aí interessa a gente, né? Você segue algum blog informativo de entretenimento de futebol americano? Então, Instagram, SPN, o Insta da NFL. Uhum. Olha, aqui tem outros exemplos, né? Diversos blogs, alguns perfis de treinadores preparadores físicos que eu dei uma olhada. Excelente. Estou Tem, vendo tem aqui se bastante tem. variação. Tem bastante variação e é aí que a gente vai entrar no cruzamento dos dados, tá? Uhum. Porque da forma como aparece aqui, não necessariamente nos dá a resposta que a gente consegue, você consegue entender o geral da sua audiência, né? Mas quando você Uhum. filtra lá na tabela, você consegue saber, olha, das pessoas que responderam que praticam de 1 a 3 anos, quais são os meios que elas acessam, por onde elas ficam sabendo das coisas. Entendeu? Uhum. Você consegue filtrar e saber para cada uma, você consegue filtrar qualquer pergunta combinando com a outra, né? Então você Sim. consegue saber, bom, o feminino, as mulheres têm tendência a seguir outros, a certos perfis e os homens outros, faixa etária, e todas essas questões você consegue bater com os perfis, outros perfis que eles seguem para se informar. E isso pode te dar mais informações sobre isso, tá? Com certeza. Enquanto jogador, quanto tempo seu dia é dedicado ao futebol americano, seja treino ou preparo físico? Isso é muito legal, né? Porque Uhum. você vê que o pessoal pratica bastante, né? A gente está falando por dia, né? Por dia, né? Então, assim, é um bom tempo, né? É um bom tempo, sim, que eles se dedicam ao preparo do corpo para a modalidade. Exatamente. E aí, de novo, quando a gente cruza os dados, isso pode facilitar um pouco a nossa vida. Do tipo, essas 21 pessoas que treinam 90 minutos ou mais, têm quantos anos de idade e há quantos anos elas praticam? Uhum. Porque isso pode dizer que, estou chutando aqui, tá? Depende dos dados, mas pode dizer que os mais jovens passam mais tempo cuidando da parte física e os mais velhos da parte técnica, da parte tática, Uhum. tá? Então você tem que entender um pouco isso para poder saber, inclusive, o quanto.
E para que serve essa informação aqui? Para que você utilizaria? Vamos ver como é que você está de ideia. Então, eu fiz essa pergunta para ter a ideia de quanto tempo ele se dedica ao esporte, na parte física, né? Tá. Para depois introduzir a pergunta de quanto ele se dedica na parte tática. Tá. Eu queria ver essa disparidade, né? Perfeito. Do corpo, beleza. Mas e quanto ao estudo do esporte, né? O futebol IQ, que a gente chama. Tá. E essa pergunta tá mais para baixo? Tá mais Tá para aqui, baixo, né? sim. Quanto tempo do dia você estuda, né? Isso. Bom, então, ó, então a gente está falando aqui de faixa salarial, né? Que a maioria de 2 a 3, depois de 3 a 6, e uma parcela razoável ali que está em um salário mínimo, né? De 15 pessoas dessas 79. Então, por aí você já tem mais informação. Quanto tempo você investe por mês no futebol americano, incluindo equipamentos, acompanhamento nutricional, dieta, suplementação, academia, fisioterapia, dentre outros? Olha só, você tem aqui que quase 40% gastam de 50 a 150 e os outros 40 de 150 a 300, né? Então, por isso, você já consegue entender onde que você vai, né? Qual que é o valor que o seu produto vai ter. Sim. E quanto... Então, se a gente está falando de algo que tem que ser... Essa pessoa... Acessível, né? Acessível de forma que essa pessoa, se ela já gasta 150 a 300, seu produto vai ter que entrar ali no meio. Né? Então, assim, ela vai continuar comprando todas as outras coisas dela e vai querer comprar o seu também. Então, em algum momento ali, em alguma parte desse valor, vai ter que encaixar o seu. Quanto tempo do seu dia você estuda sobre futebol americano? Olha só, 15 a 30 minutos, se você parar para pensar, é um tempo muito, muito curto para uma pessoa estudar sobre alguma coisa, né? Então, aí que entra o seu jogo de cintura, né? Porque, assim, se a pessoa... E aí depois vai ter que cruzar com a idade, tá? Porque se a pessoa joga muito, treina muito a parte física, mas só estuda de 15 a 30 minutos, se a pessoa Então, vamos imaginar um cenário, né? A pessoa, ela trabalha, então ela passa, sei lá, 8 horas do dia dela ocupada, ela faz outras coisas, ela treina 90 minutos a parte física, então é natural que ela tenha de 15 a 30 para estudar, né? Exato. Então, o seu conhecimento, que é dessa parte, ele vai ter que ou substituir esse de 15 a 30, ou ela vai acrescentar um tempinho a mais para você, né? Para consumir o seu conteúdo. Então, ele precisa ser muito atrativo para que a pessoa não continue como ela está, que já é estudar um pouquinho só, e aí provavelmente ela vai estudar sobre isso nesses lugares aqui, né? Sim. Então, desses lugares, quais deles estão falando sobre esses assuntos? Quais deles falam sobre a parte técnica? Qual deles falam sobre esse tipo de assunto que você vai falar, né? Quanto tempo você já investiu em estudos do futebol americano, seja em congresso e tal? E aí, a gente tem uma grande parcela ali de quase 59% que investiu até R$ 25. De 0 a R$ 25, né? Então, assim, o quanto custam essas coisas? E isso é muito importante, tá? Porque, veja, como que você vai chegar nessas pessoas? Eu tô dando um exemplo aqui, não necessariamente vai ser com essa linguagem, tá? Mas o que a gente vai trabalhar na mente dessa pessoa. Olha, você não conhece tantas regras, olha, você não tem determinados conhecimentos ou você não tem determinadas habilidades teóricas e táticas, né? E olha, uma clínica custa X, um livro custa tanto, um livro custa tanto. Então, assim, eu sei do quanto que isso custaria para você, ou do quanto isso é chato e de difícil acesso. Então, pode ser um livro muito chato de ler, pode não ter em português, enfim, você pode usar um monte de coisa que caracteriza a dificuldade da pessoa ter acesso a isso, né? E você, então, oferece esse acesso, né? E aí eu queria fazer uma pausa, inclusive para quem está assistindo, uma pausa não, mas um adendo muito importante para quem está assistindo, para você
especialmente, que aqui fica bem claro para a gente o ponto-chave da dor do seu consumidor, da dor do seu cliente, né? Não necessariamente ele está... o problema dele não é não saber do futebol americano, não é não conhecer do futebol americano, mas é não ter acesso a esse tipo de coisa. Então, percebe como o seu foco passa a mudar. O seu objetivo, a sua missão na vida dessas pessoas é trazer o acesso a esse tipo de informação e não falar sobre um assunto ou ensinar futebol americano, ou falar, percebe que então você trabalha com um outro olhar para a coisa, né? Sim. Então sim. É importantíssimo, e por isso que eu estou reforçando para quem está assistindo, entenda o que está por trás das respostas do seu público, para entender do que eles precisam, qual que é o problema que eles enfrentam, né? Uhum. Qual dos formatos mais lhe atrai na hora de aprender futebol americano? Então nós temos 96% prefere palestras ou vídeos explicativos e 3,8% artigos descritivos contendo diagramas. Então, isso também já nos dá uma dica aí sobre o assunto. E aí, e por que é muito importante para vocês? Porque a sua ideia o tempo inteiro foi fazer um e-book. Exato. Né? Então, assim, quando você está pensando em fazer um e-book, se depara com com essa informação, o que passa pela sua cabeça? Olha, eu fiquei um pouquinho... Eu já esperava isso de verdade. Uhum. Mas nessa discrepância de dados? Sim, nessa discrepância. Eu não Mas o que é esperava. preocupante... Não. Não. O que é mais preocupante para mim é duas perguntas abaixo, que eu pergunto, caso ele tenha escolhido a opção de palestra, a plataforma que ele mais utiliza para isso, né? Eu coloquei alguns perfis ali para artigo descritivo, diagrama, que são bem famosos dentro do meio, né? E muito recomendados. E aí, nas palestras, essa mesma plataforma te dá esse tipo de conteúdo, porém restrito, né? Se você quiser, você paga para ter acesso a ele. E tá lá o bendito e santo YouTube, com 71 pessoas assistindo todo e qualquer conteúdo por lá. E qual que é meu medo do YouTube? Na verdade, não é bem um medo. Tem muita coisa lá que é interessante, sim. Eu já recorri ao YouTube, sim, mas eu sei o que eu estava procurando. E aquilo ali me atendeu. Agora, o jogador... É um exemplo bem esdrúxulo, mas é a verdade. O jogador ele não consegue receber a bola com as duas mãos. Você já imagina isso, o jogador não consegue receber a bola com as duas mãos. Aí ele vê um jogador da NFL, profissional, passou a vida dele inteira jogando, o cara vai lá e recebe a bola com uma mão só. O jogador da casa dele vai falar, eu quero fazer isso. Entendi. Vou aonde? Pro YouTube. Ver como que ele faz para receber a bola com as duas mãos, com uma mão Com só, uma mão só. sendo que ele não consegue receber com uma. Sabe o que é importantíssimo aí nesse aspecto? E aí talvez seja uma das questões que a gente precisa complementar a pesquisa, essa questão do YouTube, né? Então assim, caso você tenha respondido o YouTube ou outras plataformas, quais são essas, né? Porque às vezes o conteúdo do YouTube é tão vasto que nem tudo que aparece para a gente aparece para o outro, né? Então precisa ver quem são essas pessoas que eles estão assistindo, porque nem sempre e o que eles estão assistindo, porque pode ser muito ruim, pode ser muito bom, né? Sim. Então a gente não sabe, porque se essas pessoas estão assistindo uma coisa muito boa, tem que saber o que está sendo falado. E se for muito ruim, da mesma forma, né? Vai ter que trabalhar com isso. Então, eu acho que isso vai ser... Muitas coisas nem precisa perguntar de novo aqui, que eu acho que a sua pesquisa já está bem completa. Mas essa questão do YouTube precisa ser, porque você tem toda a razão. Você tem 96% das pessoas preferem assistir palestras, e desses 96%, 71 pessoas disseram que preferem que assistem ao YouTube, né? Então, quer dizer, a gente precisa saber o que elas estão assistindo, né? Para poder entender melhor isso daí. Mas aí, deixa eu ver aqui no mercado. Tá, bom, já é a última pergunta, vamos ler, né? Então, quando você está interessado em um produto novo no mercado, qual seria a fonte para saber mais sobre ele? Bom, a maioria
conta com opiniões de amigos e conhecidos, né? E depois análise dos produtos em redes sociais, depois site de busca, etc. Bom, isso daqui é uma tendência de marketing, né? Do novo padrão de consumo, né? Que tá aí com a questão digital e tal. Então não tem nenhuma novidade, nada diferente do que a gente esperava aqui, né? Mas é interessante ver dessa forma, porque a gente percebe que o quanto a opinião dos outros, dos nossos conhecidos, são importantes. É relevante, sim. O quanto isso é relevante. E isso, então, nos chega numa questão muito importante. Aqui eu até vou voltar para a pergunta do formato que eles querem, que é uma questão do relacionamento que você tem que criar, né? O ponto-chave do seu trabalho está no relacionamento. E o que está envolvido no relacionamento? A confiança, a reciprocidade, a empatia, né? Então, do tipo, ele só consegue confiar em você porque ele percebe que você sabe o que ele está passando, né? Então, você é um deles, você está com eles junto com eles, né? Então, isso é fundamental para o seu trabalho. Então, a sua linguagem, todo o seu trabalho, enfim, o seu resultado, o seu conteúdo tem que ser pautado por isso, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aí que eu queria trabalhar contigo é essa questão, porque se você está trabalhando com um material escrito e que você não pretende gravar vídeos, então você já tem o primeiro desafio aí, né? Olha, eu não quero fazer conteúdo em vídeo, mas eu tenho um público que prefere só o conteúdo em vídeo, né? Então, onde que está o meu desafio aí? E aí você já pensou sobre isso? Como tornar ele mais atrativo, trazer essas pessoas para terem esse interesse? Eu acredito que introduzindo algumas imagens, né? Porque a gente está falando bastante de movimentação dentro dele. E é até um desafio falar de movimentação por imagem. Eu posso ser um pouco, como é que fala? Posso ser um pouco duro, um pouco chato agora? Deve. Então tá, assim, se você continuar com o pensamento de que eu preciso tornar o produto, eu preciso que o recheio dele seja mais atrativo para essa pessoa, você pode fazer algo muito errado, tá? Não você pode acertar, mas a chance de dar errado é muito grande, porque você está querendo fazer com que você está querendo mudar o interesse que as pessoas já têm e o estilo de vida delas para que se adequem ao seu produto, né? Então é como se fosse assim, olha, eu estou indo morar aqui, é uma comunidade vegana de pessoas saudáveis, fitness, tem 100 pessoas, 71 pessoas não comem carne e não comem carboidrato e estão sem açúcar há 2 anos. E eu quero entrar aqui e eles odeiam o capitalismo, eles são uma né, assim, bem alternativa, e eu que estou pensando em abrir uma churrascaria aqui para eles. E aí você está tentando fazer eles se atraírem por uma coisa que não é nada a praia deles. Então, assim, você pode conseguir converter essas pessoas e falar, olha, minha churrascaria é tão legal que vai valer a pena? Pode acontecer. Mas, assim, a nossa experiência, e até, por exemplo, quando você dá aula, né? Eu dou aula em faculdade também, cada vez mais você tem que buscar alternativas, porque se você manda o texto, ninguém vai ler, então ninguém vai aprender do mesmo jeito. Então, quer dizer, é muito mais difícil um professor conseguir atrair as pessoas para começarem a ler do que ele procurar alternativas de trazer tudo aquilo que ela leria em um livro de outras formas, né? Então, eu quero ser bem enfático nisso, porque é um problema. Eu não quero te obrigar a nada e nem te desvirtuar do caminho, mas assim, é um trampo assim que é um risco alto de você não conseguir atrair essas pessoas, né? Porque por mais que tenha imagem ou outras coisas, é um formato que ela não está acostumada. Então você dependeria de uma coisa muito específica. Então, não é algo que se decide, obviamente, de uma hora para outra, não é isso, mas eu quero deixar essa coisa bem grande, bem destacada para você. Então, assim, olha, pare e olhe bem e veja e se coloque no lugar dessas pessoas, né? Você passa só de 15 a 20 minutos, de 15 a 30 minutos do seu dia assistindo palestra ou alguma coisa que você gosta por algum motivo, e aí, de repente, o que te faria parar isso para um conteúdo escrito?
e você achar interessante isso. Então, pare e pense, né, um pouco sobre isso. Mas com relação a isso, eu queria te dar algumas sugestões para que você considerasse na hora de pensar, né? O problema é, eu acho que tem que ficar clara uma diferença para você entre o que é um livro, o que é um e-book, né, no caso, mas uma questão, o que é texto, o que é imagem e o que é conteúdo em si, tá? Porque não significa que é algo escrito que não vai atrair a pessoa, tá? Você não precisa fazer um vídeo para deixar aquilo interessante, mas você pode criar alguma alternativa para que o material que você crie seja dinâmico. Eu explico. Entendo. Vou dar um exemplo que, obviamente, provavelmente não vai se encaixar ao seu caso, tá? Porque é aquilo que eu falei, você já sabe o que aquelas pessoas gostam e como elas se divertem, né? Mas você pode transformar, você pode tornar o seu conteúdo atrativo, por exemplo, se ele for em formato de um jogo, né? Então, se você faz um jogo, uma coisa bem simples, do tipo, ou você vai ganhando pontos ou perdendo pontos, né? Então, você transforma toda a dinâmica das regras do futebol americano, você transforma nas regras daquele processo. Então, ó, você parte de 0 pontos. Cada vez que você faz, e aí você usa a nomenclatura, né? Então, assim, cada vez que você passa por esse tema e responde as perguntas e consegue acertar, você você ganha um ponto no score, sei lá, enfim. É uma alternativa que a pessoa pode ir aprendendo aquelas coisas num formato diferente. Percebe que continua sendo escrito, continua sendo um material que vai estar em texto, mas a forma como você apresenta para aquilo, ele não vai falar, agora eu preciso ler 45 páginas, são 3 páginas para entender, porque a leitura, se você, dependendo da forma como você apresenta, ela te traz um peso que você fala, não, eu preciso parar para ler, né? Mas se você apresentar num formato diferente, em que ela vai respondendo aquilo e ganhando pontos e indo Para que para ela se outros sinta caminhos, desafiada, né? ela pode se sentir desafiada. Se você está fazendo isso para um público mais jovem que está lá em cima, você pode fazer uma competição entre os amigos. Enfim, tem diversas formas que a gente pode inventar para criar alguma coisa diferente, né? E aí você vai atraindo pessoas e criando um senso que a gente chama um senso de comunidade, digamos assim, né? E aí vai da sua criatividade. Eu só trouxe esse exemplo, tá? Para você tentar não ficar no livro como um guia e uma coisa, tipo uma enciclopédia, porque isso, para pessoas que não têm o hábito de ler e que se informam via YouTube, assim, é uma briga que você vai ter que comprar, assim, que você vai ter que sofrer demais para fazer. Se você comprar essa briga, tudo bem, faz parte. E pode dar uma sorte, cair nas graças, dá tudo certo também, né? Eu não sou o João Bidu das coisas. Mas, assim, eu trago uma tendência, né? E eu tento achar um caminho mais fácil para vocês. Mas eu quero que você pense sobre isso e pense nessa alternativa, tá? De como fazer isso de uma forma diferente. Porque eu acho que isso muda, essa questão da atratividade que você está falando, ela está mais ligada a isso, na experiência que a pessoa vai ter utilizando o seu produto do que no formato do produto em si. Exato. Tá? Então, fica essa pulga aí atrás da sua orelha, não da minha. Eu falo e jogo o problema para vocês, né? Mas justo, né? É o seu A negócio, o melhor seu parte desse dinheiro. problema é que ele não é seu, né? Da melhor parte desse, exatamente. Esse não é um problema meu. Não, brincadeira. É um problema nosso porque estamos juntos nessa parada, mas eu não tenho como resolver por você, né? Mas assim, pense em coisas, em alternativas e em coisas legais que possam trazer uma nova forma de pensar para você não ficar preso no e-book. Veja, ele pode continuar sendo um e-book, né? Mas eu quero que você dissocie o formato e-book de texto, de guia, de formalidade e pense em algo mais despojado, mais dinâmico, em que essas pessoas se atraiam por ter a facilidade de lidar com o seu conteúdo, tá?
Então, Certo. comece a pensar sobre isso. Então, ó, a primeira parte da lição de casa, então, é entender melhor sobre o que eles assistem no YouTube Uhum. e pensar em formas alternativas de oferecer o e-book para eles, como que vai ser o conteúdo do e-book, tá? Então, a gente começa com essa primeira parte da lição, que ela te traz já logo de cara... você já pode se considerar no próximo passo, então, né? Que é a produção, efetivamente, do conteúdo. Produção não, a criação, a concepção dele, né? Então, o que vai ser esse primeiro produto e como que você vai, o que você vai oferecer especificamente. E aí, então, eu queria entrar... Eu estou falando demais hoje, tá? Mas é porque é importantíssimo que você entre nesse mundo agora, no mundo das possibilidades. Uma das coisas que que mais faz o seu público se identificar com você é a interação entre todos, tá? Então, é assim, é o que a gente chama é um senso de comunidade ali, né? Então, olha, todo mundo que consome o meu produto consome as mesmas coisas, né? Então, eles debatem sobre os mesmos assuntos e eles interagem entre si de alguma forma. E no meio do esporte, isso é muito fácil de atingir, a partir do momento que você trabalha porque são times, né? Uhum. Então você tem torcedores, tá? Então uma dica que eu te dou é comece a pensar nessa forma, utilizando times como uma própria forma de trazer esse senso de comunidade, tá? Por exemplo, né? Você vai fazer o e-book, né? Ele pode escolher o e-book do time que ele gosta. Eu não sei como é que funciona direito de imagem, então talvez você não possa oferecer nada com layout de algum time da NFL, por exemplo. Mas se são jogadores, você pode oferecer produtos dos times deles, né? Ou coisas que eles possam personalizar, ou coisas que eles... Então pense em como que você pode conectar o seu material ao mundo do esporte mesmo, tá? De conexão emocional que essa pessoa pode ter. Esse é um dos primeiros passos. E o segundo passo pense assim, então seguindo o exemplo do game, né? Se o seu e-book é um game que ele vai conquistando coisas, ele pode ir ao conquistando coisas, baixando coisas, né? Então, sei lá, você cria medalhas, então quer dizer, e aí você vai falando, olha, pessoa X já tem tantas medalhas, o outro time tem tantas medalhas. Por isso que eu estou falando essa coisa de time. Você pode criar 2 times, você pode inventar qualquer coisa em que essas pessoas gerem uma certa competição entre elas e que elas disputem. Ou seja, quanto mais ela consumiu do seu conteúdo, mais medalhas ela tem, mais troféus ela tem. Enfim, aí você pode trabalhar com essa questão de como essas pessoas lidam, né, com a competitividade. Então você pode, como é que fala? Despertar o interesse dessas pessoas. Então, assim, mas é só uma ideia, né? Não é para ficar fixo nisso. É só para você ver que, assim, o mesmo conteúdo seu de conhecimento, de tática, de ensinamento, ele vai estar lá da mesma forma. Então, você não é uma questão de mexer no conhecimento que você está colocando ali e nem em texto ou coloca imagem, ótimo, mas tem muito mais a ver com o consumo dessa informação do que... E aí você pode ter 1000 ideias diferentes, tá? Com certeza. Então, a sua lição de casa é essa. Mexer com a sua criatividade e descobrir o que esse pessoal assiste no YouTube. Só. Pode deixar. E aí, para facilitar, só isso. Mas assim, ó, você tem 15 dias. E para facilitar a sua vida, pegue como exercício, igual dessa semana. Você tinha que trazer os gráficos para a gente ver o que deu, né? Traga para a próxima semana 3 exemplos de conteúdos que existem na internet e que você achou legal e que saiu da casinha, né? Que foi diferente, que não era só um texto, que não era um site, que não era um blog. O que existe de diferente? E é assim, caça em todos os lugares que você puder, né? Ok. Para ir atrás de coisas diferentes. A única diferença é que, assim, você provavelmente vai achar muita coisa grátis, então são coisas menores, mais simples, mas o mais importante é a ideia, tá?
Então, não se preocupe em coisas robustas. Mas, assim, olha só que interessante. Esse cara ofereceu uma tabela, esse cara ofereceu uma calculadora, esse cara me ofereceu um jogo, esse cara me ofereceu um baralho que das cartas, sei lá, tipo, tem 1000 coisas que podem ser feitas, né? Então, assim, pensa, procure, e não precisa ser só de esporte, não, tá? Se você achar algum blog financeiro que deu um negócio legal, você fala, olha, isso me deu essa ideia, eu achei uma ideia interessante, ele trouxe, para a gente começar a discutir a ideia do seu produto mesmo, onde, que fim ele vai, que caminho ele vai tomar, né? Pode deixar. Então, considerações finais, o que você tem para dizer sobre tudo isso? Eu acho que tem bastante coisa a ser feita ainda, mas acho Eita, que peraí que deu uma travada aqui. com a sua ajuda eu estou no caminho certo e confio cegamente. Peraí, começa de novo que travou tudo, eu não te ouvi. E você tá ainda Tá me ouvindo? voltando. Foi, acho que agora você voltou. Pronto, Uva aqui. Voltei? voltou. Pode falar tudo de novo. Então, minhas considerações finais, eu acho que tem bastante coisa a ser feita ainda, né? Conhecer o conteúdo que eles estão buscando. Mas eu confio cegamente na sua ajuda. E estou Obrigado bem pela confiante. confiança. E eu confio demais no seu trabalho, porque você está fazendo tudo muito certinho, né? E está saindo um resultado muito bom, né? Uma análise boa, você está fazendo tudo muito Ah, direitinho, assim. obrigado. Então a chance de dar errado é muito pequena, né? Claro, é uma chance, né? O Antônio Hermílio de Moraes pode fazer alguma coisa que não dê certo, né? Mas o Silvio Santos pode ter um produto que não dê certo, mas da parte de não estar fazendo um estudo e não estar tendo esse risco você não está correndo de fazer algo no escuro. Você está fazendo tudo direitinho, tá bem empenhado, então assim temos grandes chances aí de dar tudo certo. Parabéns. Muito obrigado. Então daqui a 15 dias voltamos com a próxima Com toda lição. certeza. Com Então certeza. beleza. Obrigado mais uma vez pela participação e Eu que agradeço pelo convite bom sempre. trabalho aí. Muito obrigado, você também.